Bom, antes de falar dos problemas, vou mostrar aqui que foi mais rápido do que eu esperava fazer a organização aqui das peças. Então aqui, por exemplo, daquela ali para cá é da cozinha, né? Da cozinha, uma despensinha pequena. Então são todos os cortes aqui da cozinha. Tem ainda uns fundos que eu deixei no outro lugar aqui, mas depois eu vou organizar um pouquinho melhor. Aqui eu estou separando o que vai ser lavanderia, né? Mas falta espaço, então não está muito bem organizado. Depois eu vou tentar chegar isso um pouco mais para cá, para ter espaço para organizar a lavanderia. Aqui tem já está organizado aqui da área gourmet, né? Eu separei, organizei mais ou menos separando, agrupando, que é do mesmo tamanho, né? Meio que por espessura também, não foi muito ao fio de um padrão de organização, não, só fui agrupando pelas espessuras, né? Aqui não está organizado porque precisa de mais espaço para lavanderia, né? Da sala, aqui eu comecei a organizar, mas tinha muita peça que estava espalhada, acabou que eu não organizei tão bem, né? Mas enfim. Essa parte aqui é do quarto de casal, da suíte. E aí tem também uma penteadeira e umas partes do closet. Uma parte eu já levei lá para o quarto, a outra está aqui, eu tenho que ainda organizar. Eu preferi não levar agora, depois eu vou já levar organizando lá para o quarto, né? Aqui tem uns fundos que eu falei que estou arrumando. Aquilo ali ainda da cozinha tem que colocar lá organizado. Aqui onde é o meu escritório, eu deixei as coisas do escritório aqui no canto. E as coisas que são de banheiro, que por falta de espaço estou colocando aqui também. O quarto da minha filha que tem muita madeira, tem muita coisa que ser feita. Vai ter um armário grande ali com desenho, vai ter a cama com gaveteiro, vai ter um fundo ali, uma escrivaninha, né? Então eu já deixei, eu não organizei, por enquanto eu só coloquei aqui no quarto dela. E aqui eu acho que deixei do mesmo jeito que estava a suíte, né? Algumas coisas da lavanderia eu trouxe para cá, vou ter que devolver, porque eu estava organizando. Isso aqui é tudo sobra, tem algumas sobras que estão meio espalhadas por aí, né? Tem algumas coisas do quarto, algumas coisas do closet ali. Bom, a primeira coisa agora que eu falei como eu organizei, foi mais rápido do que eu esperava, vou falar sobre as dificuldades aí, obstáculos, problemas que eu tive até agora, né? Então, o primeiro problema que eu preciso falar sobre aquele que vocês já viram lá, que foi o meu corte no dedo. Primeiro, estou usando uma luva. Essa luva ajuda muito, né? Porque ela é emborrachada, precisa dessa marca, enfim. Uma luva emborrachada ajuda muito, né? Ela tem várias ranhuras aqui que ajuda a pegar melhor. Não só protege de corte, como ajuda a pegar também melhor a madeira. É frescura? Bom, pelo corte já vale a pena. E conforme você mexe, você suja com pó, você soa, então tudo isso atrapalharia você pegar, causando mais dificuldade no trabalho e possíveis acidentes. Então, vale muito a pena usar uma luva. E o corte? Bom, eu falei sobre essas rebarbas, né? Essas rebarbas aqui que se passar o dedo, principalmente se passar o dedo assim, né? E como se você pressionar assim, você vê que quebra, que solta. Essa aqui nem tanto, que ela tá bem pequenininha, mas com o dedo, se você for apertando, ele solta. Aí isso, tonto aqui, resolveu passar o dedo dessa forma e se cortou, né? Isso acontece porque essa é uma peça de sobra, esse é um resto, né? As peças que são feitas, ela tem um acabamento, ó. Ela não precisa passar lima, igual até eu tinha citado, né? Ela própria tem um acabamento, né? Deixa eu pegar aqui bem próximo para poder reparar o acabamento. E tem um detalhe importante que eu preciso mostrar aqui. Ela tem o acabamento, tá vendo essa partezinha mais escura? Passa a máquina justamente para fazer o acabamento, né? Em alguns casos passa dos dois lados, os outros não sei exatamente por quê. Mas quando a máquina passa, inclusive fazendo esse acabamento, ele tira um pouquinho da madeira aqui. Então, se por um acaso você for usar uma montagem onde você tem uma madeira grudada com a outra, né? Tipo assim, ó, unida assim um lado da outra, vai acontecer isso aqui, ó. Tem esse risco aqui, né? É uma divisão que é justamente por conta daquele processo que a máquina passou e tirou um pouquinho da lateral
para poder não ter aquelas rebarbas, né? Isso aqui dá mais ou menos 1 milímetro, ou um pouquinho menos de 1 milímetro, né? Mas o corte aqui ele é rente, ele é bem rente, né? Tanto é que vai ser um pouquinho difícil, vou até pausar o vídeo para eu colocar em pé e mostrar contra a luz. Deixei as madeiras em pé e aqui, ó, tá bem rente o corte, você não consegue ver a luz passar, significa que tá bem unido, o corte tá certinho. Só que tem esse vão aí, é justamente por conta da remoção da rebarba. Ó, eu vou separar um pouquinho, ó. Eu separei um pouquinho e você vê que passa a luz. Mas se deixar bem junto aqui, ó, não passa a luz porque tá bem rente o corte, tá? Então esse foi o primeiro problema que eu tive aqui. Na verdade eu me cortei porque eu fiz a besteira, né? Eu fiz coisa errada. Depois eu organizo isso aqui. Problemas. Etiqueta. Muitas etiquetas soltaram aí na própria... o pessoal tirando do caminhão, enfim. Eu pedi para eles deixarem de lado para depois eu mapear e ver o que não soltou, o que não soltou. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... umas 12 etiquetas de 1.200 peças, né? Essas aqui são peças que eu separei que estão sem etiquetas e que eu sei que não é sobra, né? Porque, ó, tem o acabamento lateral, né? Algumas têm furação, né? Por conta da furação, então eu sei que isso aqui são peças que foram cortadas, que foi feito algum trabalho aí, né? Só que não estão identificadas, eu preciso descobrir de onde que é, né? Pela minha tabela eu posso bater as medidas e o acabamento e descobrir de onde que é, ou ficar olhando as etiquetinhas lá e tentar descobrir o que é, enfim. Eu vou pensar de forma melhor. Outros problemas. Um problema meu. Em alguns casos, eu fiz essa besteira aqui, ó. Tem a fita de borda e tem o furo. Por quê? Eu marquei para ser furado no lugar errado. Era para ser furado nessa lateral aqui, ó. E acabei mandando furar nessa lateral, onde eu tinha mandado passar a fita de borda. Então foi uma falha minha, eu vou ter um retrabalho aí em alguns casos de madeira, que eu vou ter que corrigir isso daqui, né? Eu vou pensar a melhor forma, não quero ficar colocando adesivinho, fitinha para corrigir. Possivelmente vou ter que colocar outra fita de borda e vou ter que fazer o pré-furo aqui. Esse furo é para facilitar a entrada do parafuso e não estourar o MDF. Então vou ter que fazer o pré-furo nesses casos aqui. Que mais? Problemas da entrega, eu falei do problema da etiquetinha que caiu, né? Alguns casos foi de manipulação na hora de movimentar os móveis, né? Movimentar as chapas. E aqui eu tô com um pouco sem luz, vai ser difícil, eu não consigo ligar mais aqui. Mas dá pra ver, já dá pra perceber aqui, ó. Tá vendo que tem uma que tá mais clara que a outra? Se você for ver, ó, fizeram que colocaram a fita de borda errada. E quando você vê na etiqueta, deixa eu ver se tem uma aqui que tá... essa daqui... Não, a fita de borda é certa. Essa tá errada. Como as madeiras são muito parecidas uma com a outra, os dois tipos de madeira que eu escolhi, parece que teve uma falha humana aí. Acho que esse aqui é um exemplo bom. Teve uma falha humana, né? Então essa madeira aqui, ó, essa fita de borda, ó, ela está igualzinha dessa outra madeira aqui, que é o jade, né? Então essa mais clara é o jade. E essa aqui mais escura se chama carmel, né? Acho que foi uma falha manual, os caras devem ter alimentado a máquina com a fita de borda errada e passaram em vários ali da área gourmet, que devia ser no padrão jade, passaram no carmel. E se você olhar aqui na etiqueta deles, o que acontece? Ó, carmel e colocaram jade, né? Da carmel e acabaram colocando jade. Eu já conversei, no dia que chegou eu percebi isso, já falei com o vendedor, ele falou, a gente troca, só preciso que você me manda a peça, então vai ser um trabalhinho a mais aí. Teve vários casos aqui, enfim, isso vai ficar visível, né? Então não vai ser uma coisa legal. Então eu vou ter que pedir para eles. Como eles estão devendo algumas coisas para uma peça que justamente desse daí, não, é do jade, é necessário fazer 10 cortes de 10 chapas, né? Corte de 10 chapas, e eles só tinham 9 estoque. Então eles cortaram, me entregaram e estão me devendo ainda o corte de uma chapa aqui do jade. Então eles têm trabalho para me entregar, então eu vou mandar aquilo lá para ser corrigido.
Outra falha minha, né? Eu falei daquela minha falha que eu mandei furar onde era lugar de fita de borda, coloquei na lateral errada. Uma outra falha minha, e essa foi um pouco mais grosseira, na verdade não foi falha minha, eu na verdade não verifiquei, né? Aqui no quarto da minha filha, aqui atrás tem uma chapa enorme, né? Que seria uma porta que deveria ser desse tamanho daqui, ó. Deveria ser dessa largura, né? Eu acredito que lá naquele Wise XT, eu errei ali na hora de selecionar as chapas, né? E acabei mandando cortar uma porta no tamanho de 4 portas praticamente, né? Então isso aí eu vou pensar o que eu faço, se eu uso a serra e eu mesmo faço esse corte, né? Então esse é um outro ponto, uma outra falha que eu identifiquei. E uma outra falha também que eu identifiquei da entrega deles foi que faltou uma chapa. Na verdade, 3 chapas, né? 3 chapas de MDF cru que não vieram. Esse MDF cru que eu estava usando era justamente para alguns reforços laterais que eu vou ter em alguns casos. E também para os pezinhos, né? As bases, os pezinhos, eu resolvi fazer em MDF cru, que assim economizava um pouco, né? E eles vão ficar escondidos mesmo, então não veio. E hoje é feriado, mas amanhã eu vou estar falando com eles. Deve ter ficado lá na fábrica, eles devem ter esquecido de mandar, né? Isso possivelmente já está pronto lá. Eles mandando, eu já também mando de volta aquelas chapas para eles corrigirem. Talvez eu vou até pedir para corrigir aquele caso daquela chapa minha que eu fiz coisa errada com ela, aquela que eu não cortei. Eu vou pensar se eu mando, vou conversar com eles, vou ver se eu mando aquela chapa que está ali atrás grande demais para eles corrigirem ou não. Bom, são esses os probleminhas que eu identifiquei até agora, mas foi mais rápido do que eu esperava a separação dos materiais, né? Pode existir ainda outras falhas aqui no meio dessas chapas daí, justamente o que eu falei, né? A garantia sou eu, então a responsabilidade também é minha, se tiver alguma medida que eu passei errado para corte, né? Mas isso eu vou começar a descobrir quando eu estiver montando aí os móveis. Eu tenho um espaço aqui de trabalho, isso aqui é uma chapa que eu acredito que é justamente uma sobra, né? Tem essa chapa enorme de sobra. Aqui atrás, isso aqui que é do quarto, essa chapa aqui é sobra, isso eu já sabia que ia ter essa sobra, né? E essa sobra eu vou fazer algumas coisinhas já pessoais planejadas. Aqui atrás tem um monte de chapinha que é sobra, isso aqui é sobra. Então existe muita sobra nesses cortes de marcenaria. Aí você fala, eles cortaram errado e tudo mais. Não, é um computador que processa e vê qual que é a melhor forma de aproveitamento da chapa. Isso é uma coisa bem complicada mesmo, né? Mas é o melhor aproveitamento que tem das chapas. E essas sobras, não nesse caso, mas essas sobras aqui são sobras que eu posso usar, retalhos que eu posso usar depois para alguma coisa, né? Vou montar alguns apoios para eu colocar os móveis, né? Para me ajudar na instalação, me ajudar no corte, né? Então eu vou usar essas sobras. E algumas grandes dessa eu vou ter que pensar o que fazer, né? Mas enfim, a economia dos 20 mil reais que eu falei, mais ou menos, que eu tive nesse projeto, eu ainda tenho esse monte de sobra de madeira que eu posso fazer mais alguma coisa. Bom, é isso. Já ficou mais longo do que eu esperava esse vídeo. E depois, quando eu começar a montar, eu mando um outro com mais informações.